Olá, turma, tudo bem? Vim falar sobre o capítulo 13. Nós vamos estudar as ideias evolucionistas, tá? As teorias evolucionistas e os exemplos aí das provas de evolução, tá? Primeiramente, começando com biogênese e abiogênese. A abiogênese, ela se refere ao ser vivo originado a partir do ser não vivo. A biogênese, o ser vivo originado a partir do ser com vida, tá? Depois nós temos as ideias de criacionismo, onde a criatura maior, Deus Criador, que realmente deu origem a todas as coisas, todos os seres vivos, tá? Depois, nós temos ideias de panspermia cósmica, aonde os seres vivos podem ter sido originados do próprio universo, chegando aqui no planeta Terra através de cometas, meteoros, tá? Nesse pensamento de teorias evolucionistas, nós temos também a ideia dos coacervados, os primeiros coacervados. Então, o livro de vocês, ele faz um passeio em todas essas possíveis, essas hipóteses de seres vivos, tá? Evolução química, que é a origem dos coacervados. Os coacervados teriam se originado lá nos oceanos primitivos, dando aí a finalidade da primeira estrutura, não é, viva. Esses coacervados eles teriam sido condicionados em ambiente propício, não é, a essa junção química, levando aí a estrutura dos coacervados, que são pressupostos aí das moléculas, tá? Depois nós temos teorias do metabolismo dos seres vivos, teoria como a teoria autotrófica e a heterotrófica, tá? Onde os seres vivos podem ter surgido a partir da sua própria nutrição, da sua forma de nutrição. Na heterotrófica, são teorias que dizem que muitos seres vivos, né, os primeiros seres vivos, sejam todos eles que os primeiros seres vivos tenham sido heterotróficos, né? Faziam fermentação e eram anaeróbios, tá? Já na hipótese autotrófica, os primeiros seres vivos, eles eram autotróficos, mas eles não eram fotossintetizantes, eles eram quimiosintetizantes, tá? A partir de nutrientes inorgânicos, a partir de toda a relação, né, de nutrientes inorgânicos, eles conseguiam fazer aí a quimiossíntese, tá? Aí nós temos as teorias dos eucariontes, de onde surgiram os eucariontes, tá? Primeiro, teoria endossimbiótica. Na teoria endossimbiótica, as mitocôndrias, cloroplastos também, elas teriam sido absorvidas por outras estruturas, tá? Então, as mitocôndrias e os cloroplastos são descendentes de organismos procariontes que foram capturados e adotados por algumas células, vivendo assim em simbiose, vivendo assim em uma relação contínua, tá? Depois, como que surgiu o primeiro pensamento evolucionista, não é? Deixamos de ter uma situação na sociedade de fixismo, onde o criacionismo era idolatrado, não é? Para que a ciência comece a desenvolver o seu pensamento. Então, fixismo, criacionismo fica de lado um pouco e entra aí as questões do transformismo, que aí são as primeiras ideias evolucionistas, tá? Quais são provas, Josi? Mas e provas de evolução? Porque a ciência, ela trata de hipóteses. As hipóteses, não é? Elas vão configurar aí as teorias, mas as teorias precisam ter algumas provas para serem teorias, né? Então, nós temos registros de fósseis, anatomia comparada, nós temos aí estruturas com funcionalidades iguais, nós temos órgãos que não têm mais funcionamento no nosso corpo, exemplo, no ser humano, o apêndice, tá? Então, embriologia, nós observamos que primeiras fases da embriologia são muito próximas as estruturas são muito próximas de todos os grupos de seres vivos, então nós temos algumas estruturas como presença de cauda no embrião, tá? Isso refere-se a anfíbios, tá?
a peixes e anfíbios. Agora vamos lá. E a biologia molecular, que é o último que é citado. Na biologia molecular, é o exemplo de que proteínas e aminoácidos estão presentes aí em vários grupos de seres vivos, várias espécies. Então, essa participação desses grupos, não é, de nutrientes e de DNA, ácidos nucleicos, também confere aí uma semelhança muito, muito óbvia, tá? De que realmente a gente possa ter tido alguma relação lá no passado, tá bom? Para vocês vai ficar o exercício conceitual, vocês vão fazer até o número, marcar até o número 8, faz o conceitual número 8, vai ficar para depois da prova, para que a gente possa discutir, tá? Sendo que, quando a gente for corrigir o número 8, nós vamos também já tratar do assunto principal, tá? Sobre evolução, que realmente são as ideias de Lamarck e de Charles Darwin, tá bom? Então, Lamarck e Charles Darwin, a gente vai fazer tudo junto, capítulo 13 e capítulo 14, ok? Beijo para vocês. Tive que vir aqui rapidinho, porque essa semana não é semana só de revisão, é semana também de conteúdo, então não poderia deixar de postar, tá bom? Façam o possível para vocês estarem fazendo os exercícios. Eu sei que é semana de prova, mas o professor não pode parar, não é? A gente tem um cronograma muito puxado e a gente espera que vocês tenham essa compreensão, tá bom? Beijo.